Olá, nós voltamos, estávamos fazendo a live ao vivo, mas tivemos um problema aqui na nossa internet e por isso nós cancelamos e retornamos. Eu acredito que agora nós estaremos em condições de fazer a oração que nós vamos fazer. Nós, antes da oração, nós comentávamos a respeito da inveja. A inveja, segundo o conceito da Bíblia, é um sentimento destrutivo, faccioso e avassalador. É o mal mais antigo que existe. E normalmente eu costumo dizer que a inveja, ela é extremamente silenciosa. É como se a inveja utilizasse calçados, como diz o outro, pantufas, sapato de veludo. Por onde passa, ela evita passar de forma que as pessoas não percebam, mas por onde a inveja passa, ela deixa rastros de destruição. Rastro de destruição. Você sabe, aqui no Salmo 27, o Salmo de Davi, ele tenta passar exatamente o que a inveja é capaz de causar. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, quem tem o Senhor como sua luz, está livre de ser destruído pelas trevas, porque o mal é algo trevoso. Ele disse, a quem temerei? Se eu tenho Deus como a minha luz, qual é a possibilidade, a chance desse mal prevalecer contra mim? Ele disse, a quem temerei? O Senhor, Ele é a força da minha vida. De quem recearei? Qual é o medo, o receio que você possa ter? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, veja que ele utiliza 3 adjetivos para, de alguma forma, se referir àqueles que lhe desejam mal. Os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. E ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Enquanto existir inveja, injustiça e maldade, a gente vai se deparar com aquilo que a gente tem visto ao longo desse tempo. Porque a gente vê que o tempo passa, mas esse mal destruidor e avassalador que é a inveja, que na verdade é um tipo de angústia que uma pessoa sente em relação a outra, porque ela gostaria de ter, ou de ser, ou de possuir o que outros possuem. Eu falava que a cobiça é algo muito similar à inveja. Cobiça é cobiçar, é desejar. A inveja, diferente da cobiça, ela não só se contenta de ver e de desejar. A inveja, ela quer conquistar, ela quer ter, ela quer repatriar, ela quer, se possível, tirar a satisfação, o prazer, a alegria, a realização de alguém e trazer para aquele que a deseja. E, na verdade, tanto o invejado quanto o invejoso, ambos são totalmente prejudicados. Nós falávamos essa semana sobre Neemias. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia fala que os muros estavam derribados. Ninguém sequer se dispôs ou moveu um dedo sequer para daquele monturo de pós e pedras erguerem parte do muro. Praticamente Neemias, depois de levantar todo o muro, desde o seu início até o término, em 52 dias, a Bíblia diz que os inimigos entre si se aproximaram dele e intentaram contra ele. Eles conspiraram contra Neemias. Você sabe que conspirar é planejar, é tramar, é maquinar. Conspirar nada mais é do que se reunir pessoas insatisfeitas, inconformadas, não com a sua vida, com a vida alheia, e de alguma forma tentar denegrir, prejudicar, destruir, levar a pessoa de forma injusta, por meio da maldade e da inveja, a perder a sua paz, a sua alegria, a sua satisfação. Quantas pessoas que elas param a sua vida para observar a vida alheia? Quantas não são as pessoas que deixam de torcer para si para torcer contra terceiros? Já viu aquela pessoa que não pode ver nada?
que não pode ver ninguém com nada, porque ela sempre considera o que alguém tem melhor do que o que ela possui. Aquela pessoa que coloca os pés na cara de alguém, ela já tem aquele olhar, como diz o outro, aquele olhar tétrico, que é onde ela olha, prejudica, destrói tudo. E ela já entra na casa, vai comer o que hoje? Se deixar, quer abrir a panela para saber o que é que tem dentro. Quer saber aonde comprou a geladeira. Olha que geladeira bonita, ela é duplex, é triplex, é quadriplex, é quintuplex. Eu não sei quantos plex ela arruma para elogiar o que é dos outros. A gente conhece, já viu pessoas desse tipo. Pessoa que muitas vezes ela quer saber a cor da tinta do cabelo, da parede de casa, aonde comprou, quanto custou, se foi a crédito, à vista. Só Jesus. Pessoas que elas consideram o casamento de terceiro melhor do que o seu. Os filhos da fulana são melhores. Fulano dá condições de seus filhos estudarem em escolas melhores, de ter uma condição melhor. Ah, como eu gostaria que os meus tivessem as mesmas oportunidades. E as oportunidades, elas estão praticamente expostas, livres, para todos. Mas existem pessoas que a sua preocupação não é consigo, é em saber como está o trabalho de alguém, como está a vida de alguém, como fulano está vivendo, o que tem acontecido com ciclano. Aliás, Davi, quando disse isso, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Ou seja, Davi disse o seguinte, olha, graças a Deus que eu estou calçado, eu estou coberto, eu estou protegido, eu tenho o Senhor como meu escudo, a minha luz. A quem eu posso temer? Qual é a maldade, a inveja, a injustiça que pode prevalecer contra mim? Ainda que um exército venha se opor a mim, ainda assim eu não recearei, nem temerei, porque o Senhor é comigo. Quando a pessoa tem essa consciência, é claro que ela não vai dar brecha, ela não vai ficar exposta, porque sabe que o mal é destrutivo. O mal não é simplesmente um sentimento, o mal nada mais é do que uma disposição da parte do invejoso de ver alguém num estado de destruição. E aí vem os prejuízos com o tempo, porque o mal onde passa, a inveja onde passa vai deixando rastros de destruição. É um mal silencioso, como eu falava agora há pouco, é como se andasse de pantufa para não fazer barulho. O mal é assim, a inveja é assim. Por isso que a Bíblia diz que ela é a podridão dos ossos. A inveja diz que ela é um sentimento de facção, ou faccioso, um sentimento de destruição. Pessoas que não querem ver outras ocuparem patamares mais altos, ninguém numa situação melhor do que a sua. Por isso que a inveja é o mal que deve ser combatido e confrontado. Eu quero fazer uma oração por você que nesse momento sofre esse tipo de situação. Pessoas recalcadas, pessoas que têm um complexo de inferioridade. Pessoas que trazem um sentimento de insatisfação pela felicidade alheia. Porque o invejoso é assim. O sentimento de insatisfação por não aceitar ver alguém numa situação, talvez não acima da dela, mas numa situação até pior do que a dela, porque ela não se contenta em lutar por si, mas ela não se conforma de ver alguém saindo do zero, saindo de uma condição de extrema destruição e humilhação para galgar um degrau acima da situação que ela estava anteriormente. Por isso que você vê na Bíblia que o invejoso ele é conspirador. O invejoso ele vive sempre planejando, tramando, arquitetando e, se possível, com outras pessoas o mal de alguém. A gente viu isso quando Caim planejou e conseguiu tirar a vida de Abel. Os irmãos de José conspiraram contra José. Conspiraram contra José. E conseguiram, até certo ponto, prevalecer e prejudicar José. Mas o Senhor, que é justo, livrou da sua injustiça e converteu a maldição em bênção. Assim a inveja levou Judas a vender Jesus. Assim na Bíblia, Neemias, depois de ter levantado os muros, depois de toda a obra completa, os conspiradores, Sambalá, Tobias e Gesem, ainda subornaram o profeta. Subornaram, se eu não me engano, o profeta Semaías e disse, olha, como ele não ouve a nós,
já que a gente está tentando trazê-lo para perto, talvez você consiga convencê-lo a fazer o que nós queremos, mas de uma outra forma. E o profeta Samaías, que até então era um profeta do Senhor, uma vez subornado, ele profetizou contra Neemias. E a Bíblia diz que Neemias, percebendo a intenção do coração do profeta, disse: olha, você intenta contra mim em conspiração com os meus inimigos. Por que daria eu crédito às tuas palavras? Veja que a inveja, muitas vezes ela está tão próxima e sai da boca ou dos olhos de pessoas que você nem imagina. Por isso que a inveja de santa não tem nada. Cuidado com aquelas pessoas que dizem: ah, irmão, essa inveja é santa, é admiração. Vai não. Está preparando, como diz a Bíblia, redes e laços para que no próximo passo você venha descambar, você venha naufragar. A inveja, muitas vezes, ela está fantasiada de anjo, mas na verdade tem um demônio por debaixo. Então é necessário que tanto você que crê em Deus, como aquele que se diz ateu, todos nós estamos expostos a todo sentimento faccioso de inveja, seja em casa, no trabalho, em qualquer área, em qualquer setor da sua vida. Só de você aparecer, muitas vezes a inveja de muitos é capaz de fazê-los ficar insatisfeitos. Pessoas que esfregam a mão na torcida de ver alguém mal, ou numa situação totalmente desfavorável e desagradável. Nós vamos hoje iniciar um jejum às 21 horas, à meia-noite de hoje. Eu vou estar com a minha esposa numa oração à meia-noite, a oração da luz, como disse Davi, Salmo 27, o Senhor é minha luz, a minha salvação. Você que precisa vencer a inveja, você que precisa se libertar desse mal que tem destruído casamentos, relacionamentos, que tem travado a vida profissional de tantas pessoas. Eu estava lendo uma historinha de criança, eu até estava rindo com essa historinha. Diz que aquela historinha da serpente e do vagalume, né? Diz que o vagalume, deixa eu ver se eu lembro, eu estava lendo aqui, eu ri demais. Diz que o vagalume chegou para a serpente e perguntou para ela: por que você me persegue tanto? Que mal eu tenho feito para que você me persiga tanto, já que eu não faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente olhou para o vagalume e disse assim: é porque a sua luz me incomoda. A sua luz me incomoda, o seu jeito me incomoda, a sua aparência me incomoda, sua voz me incomoda, sua beleza, sua feiura, seu peso, sua magreza, tudo incomoda o invejoso. O vagalume falou: por que você me persegue tanto, serpente? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Serpente: é porque a sua luz me incomoda. Não é tanto, mas o pouquinho de luz que você emite já me incomoda um pouco. Então eu quero fazer uma oração, até porque nesta sexta-feira nós vamos fazer o confronto na oração da libertação, da cura e da libertação, 7h30 da noite. E se você sente que o seu casamento é invejado, todos nós somos vitrines, na realidade, no popular. Todos nós, na verdade, estamos sujeitos à inveja. Provavelmente possa ser que você diga: não, bispo, eu também já tive inveja de pessoas ou coisas semelhantes. E é algo que você tem que coibir, que você tem que resistir e repreender. Porque uma coisa é você lutar para conquistar, ainda que alguém tenha conquistado. Graças a Deus, que Deus abençoe. Mas nada além disso, de você desejar o que é de outrem. Desejar sim, conquistar, chegar, alcançar. Você vai num relacionamento, num casamento, numa cerimônia de casamento, você fica feliz pela felicidade daquele que está iniciando uma nova família. Graças a Deus, a pessoa solteira falou: um dia vai chegar a minha vez. Amém. Mas quantas pessoas dizem: poxa, fulano foi antes de mim. Poxa, eu vim antes do fulano. Fulano conseguiu casar, fulano conseguiu se formar, fulano conseguiu se promover, fulano conseguiu sair do aluguel antes de mim, fulano me passou. Esse é um sentimento maligno. Esse é um sentimento, há quem diga assim: ah, como é que pode? Eu que creio em Deus, vivo uma vida inferior àquele que serve o diabo, o incrédulo. A Bíblia diz que nós não devemos invejar o perverso. Ora, se você crê em Deus, ao comparar a sua vida com a vida de uma pessoa que não crê, que já está errado, você percebe um grande
distanciamento para pior em relação à vida do outro, você já está errado de olhar para a vida alheia e de fazer comparações. Mas se a vida de alguém que serve o diabo, aparentemente falando, por breve tempo, está num nível acima do seu, isso é por pouco tempo. Isso não convém que você analise a sua fé pela vida dos outros numa situação, ainda que alguém esteja acima da sua. Mas veja o porquê que a sua fé não traz os resultados que você gostaria que tivesse. Manifeste a sua fé. E se você tem visto que ao entorno da sua vida você tem sofrido danos, prejuízos ao longo da sua vida por conta desse espírito faccioso, destrutivo, nocivo, maligno, que é a inveja, você deve buscar por meio da fé se libertar de tudo isso. E tome cuidado no que você fala, nas conquistas que você, muitas vezes, você relata. Quanto mais confiante em Deus você for, quanto mais silencioso você for no desenvolver da sua fé, melhor. Para que assim você não consiga agregar pessoas que estão ali do seu entorno, mostrando as canjicas para você, dizendo está do teu lado, mas normalmente contra você. Nesta sexta-feira, você de Uberlândia, você aqui do Triângulo Mineiro, seja você católico, evangélico, seja você espírita com ou não uma religião, venha estar conosco nessa sexta, 7h30 da noite. 7h30, a gente vai fazer como Davi disse no Salmo, em que ele diz, Senhor, banha-me com a tua luz e livra-me dos meus adversários. Nós estamos consagrando a água, o banho de luz, essa água que as pessoas vão receber para que elas possam se banhar, como Naamã foi purificado daquela lepra. Muitas vezes a inveja é uma lepra propriamente dita, que quando toca na vida da pessoa, ela causa destruição, normalmente, em boa parte da sua vida. Então, nesta sexta, 7h30 da noite, você aqui de Uberlândia, do Triângulo, nós vamos fazer uma oração de descarrego espiritual para arrancar toda a carga, para remover todo espírito invejoso, todo o mal que a inveja esteja lhe causando, lhe trazendo. Esteja nesta sexta, 7h30 da noite, estaremos juntos, atendendo antes desse horário e ajudando as pessoas através da fé. Vamos falar com Deus? E se você tem sofrido com isso, ou tem pessoas no seu convívio de família que está sendo vítima desse espírito maligno, porque a inveja é um espírito chamado inveja, vamos unir nossa fé. Senhor, quando eu falo qual é o seu desafio, nada mais é do que qual é o seu confronto. Qual é o mal que tem lhe confrontado? Qual a situação que tem lhe desafiado? Quais os prejuízos, danos que a inveja tem lhe causado? Porque se nem o próprio Senhor Jesus ficou livre, isento de ser invejado, inclusive pelos próprios religiosos que o perseguiam porque o invejavam. Senhor, a inveja que iniciou-se no céu, quando aquele que foi criado, meu Senhor, na perfeição, a tua luz rebelou-se contra o Senhor, tentando tirá-lo do trono, usurpá-lo. Mas o Senhor o repeliu, o Senhor o expulsou. Assim temos que proceder, não aceitar que esse sentimento diabólico venha trazer podridão, enfraquecimento, morte para a nossa vida. E por essa razão se faz necessário a aplicação, o uso da fé. Porque quantas pessoas que adoecem por causa de uma inveja, pessoas que tempos passados, ela era elogiada pela sua saúde, não se viu uma gripe, e hoje a pessoa, qualquer probleminha já põe ela prostrada de cama. Pessoas que tinham uma condição financeira razoável para boa, e tudo que ela conquistou durante tanto tempo de sacrifício, de trabalho, praticamente passou por entre os dedos. Hoje, Senhor, existem pessoas que vivem juntando moedas, pessoas que têm vivido uma vida extremamente deplorável, economicamente, sentimentalmente, maridos que eram amorosos com suas respectivas esposas e hoje estão praticamente frios quando não abandonaram a própria casa. E quando se pergunta por quê, ele diz, não sei, de repente me deu isso, eu fui embora, e não sei por que eu o fiz. Filhos que eram extremamente dedicados,
filhos obedientes, filhos responsáveis. E por conta de um espírito de inveja por parte de terceiros, porque quantas vezes, como disse uma senhora, aonde a irmã dela teria dito para o seu filho, olha, o filho da fulana, seu primo, meu sobrinho, ele passou você, ele já conseguiu se formar em direito e você está aí, não consegue fazer nada. Você não consegue chegar à metade do caminho que ele chegou. E o filho olha para a mãe e diz, pois é, se a senhora falasse para mim o que a mãe dele fala para ele, incentivando, eu estaria numa situação igual, até melhor do que a dele. Esse é o problema, Senhor. Muitas vezes, as pessoas deixam de fazer pelos seus para copiar a vida dos outros e fazer comparação de que os seus filhos não são tão capazes quanto os filhos do que está ao lado. Então arranca esse espírito maligno, porque ele é um mal. Ele é um mal. Muitas vezes ele está tão próximo que a pessoa não percebe, porque ele não faz barulho, ele não usa chocalho, ele é simplesmente silencioso. E quando ele vem, ele deixa rastros de destruição por onde passa. Então arranca esse mal, dê saúde, abra todas as portas, prepara, meu Deus, esta sexta-feira, para que todo aquele que tem sido vítima desse sentimento, desse espírito, na melhor, diabólico, seja livre de todo mal. Em nome do Senhor, nós oramos e abençoamos a todos e aqueles que creem, digo assim seja. Olha, venha estar conosco nesta sexta, traga uma peça de roupa, algo que representa alguém, porque ao longo da minha vida, eu tenho ajudado pessoas a se libertarem, mas o mal mais destrutivo que eu encontrei ao longo de mais de 30 e tantos anos que prega a palavra é a inveja. Muitas vezes muito próximo de convívio, de relacionamento, de trabalho, até de irmandade, até de sangue. As pessoas dizem, eu não esperava isso. Eu não imaginava que fulano que comia na minha mesa, que sentava comigo, que compartilhava dos meus problemas e vice-versa, fosse capaz de fazer algo tão baixo quanto a isso. Como nós falamos no início, enquanto o mundo existir, inveja, maldade e injustiça, se o ser humano, muitas vezes com inveja, com Deus já é complicado, imagine sem Deus. Por isso, venha nesta sexta, às 7h30, juntos, vamos fazer essa oração para que haja uma libertação e essa carga negativa deve ser arrancada. Avenida Floriano Peixoto, 2326, bairro Brasil. E se você deseja deixar aqui abaixo, nos comentários, o que a inveja lhe causou, qual o dano maior, o prejuízo maior. Venha estar conosco, traga sua família, convide seu amigo, aquela pessoa que está aí apagada, completamente fraca, desanimada, desassossegada, traga ela para nós orarmos e fazermos uma oração como Jesus fazia de imposição nesta sexta manhã. Meia-noite hoje eu estarei com a minha esposa levantando um clamor na hora da luz, na hora do terremoto. Vamos estar nessa fé, meia-noite em ponto. Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite, até amanhã. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe, dá licença.